Olá, meu nome é Natália dos Santos Police, sou doutoranda em Artes Visuais na Escola de Belas Artes da UFRJ. E meu nome é Tássia, também sou doutoranda no mesmo programa que a Natália, na UFRJ, e a gente gostaria muito de agradecer o aceite do nosso artigo nesse evento, que tem uma amplitude tão grande em território nacional. O nosso trabalho, o pioneirismo de Rodolfo Amoedo na prática da conservação e restauro de pinturas do século XIX, que tem como resumo, né, como proposta, observar a atuação do artista brasileiro Rodolfo Amoedo sobre um outro aspecto, além das suas pinturas, decorações e do trabalho como docente, a sua defesa e prática da conservação e restauração das obras artísticas. Para tanto, nós vamos introduzir com uma breve biografia, seguida da pesquisa em documentos de arquivo, manuscritos, textos de história da arte, que trazem indícios sobre a preocupação do Rodolfo Amoedo com a qualidade e a duração das pinturas. A partir dessa pesquisa, foi possível perceber o pioneirismo do artista no âmbito da conservação e restauração de pinturas no século XIX. Rodolfo Amoedo nasceu em 1857, faleceu em 1941. Embora toda a vida ele tivesse autodeclarado carioca, os documentos mostram que ele nasceu na Bahia. Ele era filho de atores de teatro, então conseguia ver desde criança as glórias e dificuldades da vida artística. Ele provavelmente frequentou o Liceu de Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro, quando a sua família se mudou para cá, e também realizou o curso da Academia Imperial de Belas Artes entre 1874 e 1878, quando ele recebeu o prêmio de viagem e viajou para Paris em 1879. Permaneceu lá até o ano de 1887, com prorrogação da Bolsa. Ele participou dos salões parisienses algumas vezes, e nesse período, entre 1882 e 87, e as obras que ele realizou na Europa sempre estavam entre as mais lembradas pelos críticos e pelos biógrafos do Rodolfo Amoedo, mesmo que ele tenha continuado a produzir até o seu falecimento. Quando ele retorna ao Brasil, atua como professor da Academia Imperial de Belas Artes na transformação da Escola Nacional de Belas Artes, e também atua como docente em outras instituições, sempre no campo da pintura. Além dos quadros a óleo, ele também realizou pinturas decorativas, têmperas, aquarelas, desenhos, ilustrações, enfim, uma série de tipos de trabalho, e que tornaram o Rodolfo Amoedo um artista muito experiente em diferentes técnicas de pintura. Alguns aspectos da sua obra que são marcantes para essa nossa pesquisa justamente o fato dele trabalhar com uma diversidade muito grande de técnicas e materiais, como aquarelas, têmperas e óleos, encáustica, desenhos a grafite e carvão. Essa diversidade ela pode ser compreendida como registro de uma pesquisa material, técnica, e que buscava não somente o domínio do fazer da pintura, mas também a compreensão das características, das propriedades dos materiais. Ele demonstra ter esse conhecimento nos seus manuscritos. Essa variedade, né, contudo, e esse conhecimento, ele nem sempre foi considerado nos textos historiográficos, nas avaliações críticas sobre a atuação do Rodolfo Amoedo, embora os seus biógrafos com frequência mencionem esse interesse e esse conhecimento sobre os materiais e as técnicas, é, inclusive naquilo que se refere à restauração e conservação da pintura, né? Isso sempre ainda permanece pouco conhecido a respeito do artista. Essa experimentação pictórica, que é observada no conjunto da obra do Rodolfo Amoedo, também foi aplicada na sua atuação docente. A dedicação ao ensino da pintura durante tantos anos
registrada nos seus manuscritos, em documentos preservados em arquivo, mostra a presença dessas experiências também nas suas aulas. O Rodolfo Amoedo passava esses conhecimentos que ele adquiria por meio de leitura e da prática para os seus alunos, conforme mostra os seus programas de ensino e manuscritos. Bom, o Carlos Cavalcante comentou sobre a atuação do Amoedo enquanto professor e sua dedicação aos conhecimentos mais específicos dos materiais, da pintura, que teriam sido igualmente úteis para o artista se ambientar com o assunto da preservação das obras. Então, Cavalcante discorre que, entre os contemporâneos e, sobretudo, entre numerosos discípulos, tornaram-se famosos sua maneira autodidata de ensinar, a ironia ácida de seu temperamento e os conhecimentos minuciosos de química aplicada à pintura, mostrando-se familiarizado com as diferentes técnicas e processos de restauração e conservação. Inclusive, para o Gonzaga Duque, né, que foi um grande crítico de arte do século XIX, essa preocupação do Amoedo era justificada diante da rápida perecibilidade ou transformação dos materiais mais modernos, né? Pode passar, Natália? A pesquisadora Elza Ramos Peixoto escreveu uma biografia do artista na ocasião da exposição realizada no Museu Nacional de Belas Artes, para comemorar o centenário de nascimento do Amoedo em 1957, e ela destacou como ele trabalhou esse aspecto também nas suas aulas de pintura, né? Então, ela fala que o Amoedo ensinou os seus alunos não só a técnica pictória propriamente dita, como o emprego dos vários processos de pintura, tais como óleo, ovo, têmpera, fresco, encáustica, aquarela, etc., os quais ele soube utilizar com maestria e riqueza de recursos, né? Sobre o ensinamento desses processos de pintura, Alfredo Galvão afirmou que o Amoedo foi o primeiro professor a fazê-lo em toda a centenária vida da academia e da escola, né? Então, gente, o Amoedo conseguia, assim, dessa forma, ter a compreensão que pequenos atos podiam fazer toda a diferença na proteção dos trabalhos que eram produzidos na Academia Imperial de Belas Artes, né? Então, a gente pode relacionar essa preocupação do artista com uma concepção desenvolvida somente no final do século XX, né? Que é o conceito da conservação preventiva, né? Então, o Amoedo, ele parecia que já conseguia compreender que os três princípios que fundamentam a conservação preventiva, desenvolvidos tão posteriormente, que é prevenir, planejar e evitar, né? Pode passar, Natália? Bom, gente, a gente fez um breve parecer sobre o atual estado de conservação da pintura do Amoedo, das pinturas do Amoedo, né? E porque a gente achou que seria interessante fazer uma análise do estado de conservação dessas obras, e para isso a gente consultou a responsável pela área de restauro do Museu Nacional de Belas Artes, que é a Larissa Long, para nos informar se realmente essa preocupação do artista em preservar gerou, de alguma forma, resultados positivos nas suas próprias obras, né? E a Larissa nos informou que sim, que o Museu Nacional de Belas Artes possui 1.243 obras do Amoedo, e as obras apresentam uma ampla diversidade de técnicas, né? Como já citado anteriormente. E sobre essa grande diversidade de materiais, ela falou que essa característica provavelmente foi motivada pelo caráter experimental do artista, que no início do século XX ocupava a cadeira de professor de pintura na Escola Nacional de Belas Artes, cuja ementa incluía técnicas variadas de pinturas e de práticas de restauração, com o objetivo de preparar o aluno para realizar esses procedimentos de reparação nas obras de arte deteriorada. Então, de fato, essa obstinação do Amoedo em estudar os vários métodos de conservação e restauro da pintura, além da sua preocupação, claro, de aplicar materiais adequados e de boa qualidade, tiveram sim consequências positivas, né? Esse conhecimento dele sobre química, esse interesse em conhecer o material que está sendo utilizado e fazer com que os alunos conheçam também o material
e procurar materiais de boa qualidade com o intuito, claro, de fazer com que as obras durassem e conservassem mais, né? Pode passar, Natália? Então, para concluir, gente, é possível considerar que, a partir do que foi exposto, que o Rodolfo Amoedo foi, sim, um pioneiro na defesa e prática da conservação e restauração das pinturas no século XIX. O seu trabalho como artista, e principalmente a sua atuação docente, são testemunhas dessa preocupação acerca da preservação das obras artísticas para as gerações futuras, gente. Então, é isso. A gente agradece a participação no evento. Estamos abertas agora para perguntas, porque o tempo foi curto, mas agora a gente vai ter mais tempo para um bate-papo mais longo. Muito obrigada.